Você que acompanha o canal do YouTube aqui do Jornal O Comércio, estamos chegando com um novo conteúdo, mais uma entrevista, recebendo aqui em nossos estúdios o empresário aqui no Vale do Iguaçu, o Maurício Romeira de Melo. Ele que é um viajante por natureza, vai compartilhar a sua trajetória, inúmeros países, teve a oportunidade de conhecer em aproximadamente um pouco mais de 15 anos, e ele também faz parte de um movimento que vem ganhando uma grande proporção aqui no Brasil, e não poderia ser diferente aqui no Vale do Iguaçu, o movimento dos legendários. E durante a entrevista vamos poder abordar essas duas temáticas e te convido a participar com a gente, dá o like no vídeo e se não é inscrito no canal, se inscreva e não perca esse e outros conteúdos que já estão à disposição aqui no canal. Maurício, primeiramente, obrigado pela gentileza da entrevista. Tudo bem? Tudo bem, agradeço primeiro a Deus por ter me trazido até aqui, conhecido as pessoas que está todo aqui ao nosso redor, né? E agradecer também as pessoas que vão ouvir aí, que eu espero que Deus me dê um caminho para dar a luz à vida de vocês, para encaminhar vocês a um lugar melhor, para vocês conhecer o mundo, conhecer a prosperidade, né? Beleza? Maurício, claro que a questão da viagem por si só é algo que é bastante atrativo para as pessoas, principalmente naquele período de final de ano, né, para tirar aquele estresse, né, de uma temporada, né, bastante intensa das mais variadas atividades. Mas no seu caso, esse gosto pelas viagens ele ficou ainda mais intenso, né, e te oportunizou conhecer inúmeros países. Quando que foi aquele, podemos dizer assim, aquele start, né, que você realizou a primeira viagem e falou assim, poxa, isso é algo que eu quero realizar com maior intensidade, maior possibilidade, né? Sim, a minha vida começou assim, né? Eu fui casado já, eu sou pela segunda vez, né? Mas bem antes, aos meus 16, 17 anos, eu tinha uma tia minha que viajava o mundo e trazia umas lembrancinhas dos aviões, né? E eu sempre achava muito interessante aquilo lá e eu falei assim, um dia eu quero conhecer o mundo, né? E eu achava que era distante, porque só quem tinha muito dinheiro poderia fazer, né? E aí comecei Aí eu também fui policial militar, né? Fui 10 anos policial militar e eu comecei a almejar isso aí. Mas sempre ficava muito difícil. E aí eu comecei a estudar, porque às vezes as pessoas se enganam pensando que é caro viajar, mas é que agências são caras, né? Viagens de luxo são caras, né? E aí eu comecei a estudar e comecei a perder o medo, né? E o medo faz você não alcançar o objetivo que você quer, né? Uhum. E aí eu comecei pela América do Sul, né? Alguns países como Uruguai, Chile, Peru, e são países mais fáceis, né? América Central também. São viagens de hoje, vamos dizer que você vai gastar hoje uns R$ 2.500, R$ 3.000, depende do país que você for. O deslocamento, você parcela em 10 pagamentos de R$ 300. Então, gosto é regalo da vida, né? E às vezes, em vez de você gastar com vícios como cigarro, cerveja, festas, você guarda o dinheiro e você viaja, entendeu? É a opção. E a questão desse início propriamente, Mauri, o teu objetivo com essas viagens foi conhecer determinado ponto turístico do país, né? Por exemplo, gosto de museus, vou conhecer os museus dos países. Ou isso foi, com o passar do tempo, né, não tendo um direcionamento específico? Eu sempre gostei de história. Uhum. A história humana, né? Eu gostava muito de Homens das Cavernas, história, e aí comecei a estudar. Gosto muito de ver filmes também, né? Você vê, por exemplo, Gladiador, você vê alguns filmes, você quer conhecer o Coliseu, algumas coisas que te levam, né? Eu assisti Dunkirk lá, que é na França ali, que teve a Guerra do Dia D. Aí você vê a história da Inglaterra, você assiste Harry Potter e vários outros filmes que você tem vontade de conhecer, né? E aí você começa a viajar e você querer conhecer, né? E quando você tem uma vontade, você vai uma de cada vez conquistando, né? E é aí que começou a minha vida, querer conhecer, né? Uhum. E é assim que foi.
E antes de cada viagem, você procura fazer um estudo, né, da cultura propriamente do país, né, os lugares que você vai ter uma maior possibilidade, né, de visitação, de conhecimento propriamente de pessoas. Como é que é a tua preparação para cada viagem? Sim, cada país tem uma cultura, tem uma forma de se entrar, tem tipos de passaporte que você pode entrar, tem vistos, tem dificuldades, né? Idiomas só para você ter uma ideia que tem muitas pessoas que falam assim, eu não vou viajar porque eu não sei falar idioma, falar inglês, né? Eu não falo inglês, eu não falo espanhol, eu não falo francês, eu não falo nada. Eu tenho base um pouco, né? A minha esposa tem mais, a Luciana tem mais um conhecimento de inglês também, mas assim, nota 6, 7, né? Mas a gente sempre viajou, por exemplo, falar mandarim, falar em turco, você não vai saber falar, né? Mas a gente se vira. E hoje tem aplicativos que você fala qualquer idioma, né? Então, muitas pessoas não falam, têm medo porque não sabe quanto é fácil, né? E o mundo inteiro, as pessoas são boas, sabe? E existem pessoas ruins no mundo inteiro também, mas a grande maioria não é, entendeu? As pessoas põem medo na gente pra gente ter que depender delas, né? Tipo, agora que eu tive lá na Palestina, né? Eu tive muito medo na Palestina, né? Muito medo de muçulmanos, né? Que colocaram em mim, né? E foram homens e foram uma religião que eu admirei, que eu mudei meu pensamento e que o sistema faz da gente o que ele quer, né? Inclusive colocar crenças nas nossas cabeças, né? Que a gente, né? Nós somos massa de manobra, né? E o legal de você viajar é de você saber que não é o que os outros te falam, né? É muito mais simples e muito mais fácil, né? Entendeu? E como que é a tua estadia nos países que você visita? Você busca, agora vou visitar determinado país, vou dar o luxo de ficar num hotel muito bacana, ou você vai conforme a maré vai levando? Eu falei com o Kaique até, né? Eu falei pra ele na viagem que eu tive, né? Que eu fui agora, que eu fiquei... Do ano passado eu fiquei 19 dias, né? Eu fui para os Balcãs, né? Foram 7 países que eu fui. E eu saí daqui da cidade, de Nova Vitória, de avião com ele, né? Até que bateu o voo com ele, né? E aí foram 11 voos. Foram 3 terrestres, né? E foi um cruzeiro. Eu gastei R$ 12.500 por pessoa, né? Uma viagem dessa, né? Foram 7 países, né? Macedônia, Albânia, Romênia, Grécia, teve mais um que eu esqueci, não vou lembrar. Então, esses países todos me fizeram, são baratos, né? São países do leste europeu que são um valor barato. Porém, são complicados porque cada um tem a sua moeda, tem que fazer câmbio. Mas assim, vai embora, né? Dá tudo certo. Mas essa que é a questão, né? E onde a gente fica nos lugares desse, né? Às vezes a gente compra passagem de ônibus, por exemplo, e dorme no ônibus. A gente chega, às vezes, dorme em aeroportos. Às vezes aluga carro, dorme dentro do carro. Mas isso é aventura. Mas também tem hotéis, né? A gente pega pelo Airbnb, pega alguns hostels também. O hostel é um hotel mais econômico, né? Mas assim, agora no Egito, por exemplo, nós ficamos agora lá é bem barato. Tinha hotel lá de R$ 200, que era hotel 4 estrelas, por ser barato no Egito, né? Em Israel eu fiquei num hostel lá, no muro das Lamentações, né? Ele era uma muralha, né? Ele foi reconstruído e foi 30 metros da muralha, né? Um lugar totalmente seguro, né? Um hostel que tem... Parece que você estava na época de Cristo, sabe? Tudo de pedra. E o lugar mais seguro que tem em Israel é ali, né? Porque ninguém... É uma terra santa, né? E dentro de Jerusalém, naquele lugar ali, ninguém vai bombardear, né? Nem um inimigo. E nem os amigos, né? De Israel. Então, assim, a gente passa por situações que o mais barato passa a ser mais emocionante, mais interessante do que o luxuoso, que você fica lá dentro, né? Então, são hotéis mais baratos
são bem em contas, né? Uhum. Em alguns países, né? Que eu fico. E a maioria das tuas viagens, elas são em grupo, com a esposa, um grupo de amigos? Como é que você Então, faz isso? a maioria das viagens que eu faço é eu e a Luciana só, né? Eu e Uhum. ela. Mas assim, eu levei já minhas filhas, né? Para alguns países, né? E algumas pessoas pedem para me levar, né? Mas é complicado. Eu tô querendo fazer agora com os legendários aqui do Vale aqui, né? O Iguaçu, os amigos, o pessoal das igrejas, assim, né? Fazer um Uhum. grupo para ir para lá, para Israel, né? Uhum. Para Terra Santa, né? Porque tem tudo a ver, né? Uhum. Mas aí já vai ser uma viagem com grupo, né? Uhum. Não que nem a minha, né? A minha, assim, ninguém vai querer dormir no deserto, por exemplo, né? Uhum. Numa barraca, né? Às vezes não vai. Mas a gente se adapta, né? Mas vamos dar início, né? Uhum. A esposa já gostava também de viagens ou ela comprou a tua ideia de embarcar em aventuras também? Não, a Luciana, ela não tinha visão dessa assim, não, né? Uhum. Ela foi junto comigo, né? Uhum. A gente tem que agradecer, né? Porque a gente é diferente, né? O homem da mulher, né? E a gente tem as nossas vontades, né? Porém, o que eu vejo, como eu sou ex-policial militar, né? E eu tinha muita adrenalina na minha época da polícia, né? E a Luciana chegou, ela teve essa conclusão que eu gosto de viajar e correr riscos, fazer fora do padrão para que eu assimile, que fosse igual a adrenalina que eu tinha na polícia, né? Uhum. Então, às vezes, ela tem medo de viajar comigo, porque os lugares são. Tanto que lá em Israel, agora que a gente estava. Quando teve a Guerra dos 12 Dias, a gente Uhum. estava lá em Israel, né? Nós conseguimos sair de lá uma hora antes do bombardeio, né? A gente sentiu toda aquela situação, uma pressão muito forte, você sentia o mal ali, sabe? Falei assim, que vai acontecer alguma coisa, né? E ela Uhum. passava por tudo isso aí. Na Palestina também, ela sentiu medo também, uma situação muito complicada na Palestina, por as pessoas passando necessidade, sabe? Fome. E às vezes as pessoas chegam em você para te pegar como um turista porque o cara tá sem o que comer, não tem dinheiro para trazer, sabe? Uhum. E como tá essa guerra lá, os caras não tem mais turista lá, é poucas pessoas, né? Só que Uhum. tinha eu e a Luciana lá num o rapaz estava das 5 da manhã até as 3 da tarde sem ter trabalhado, ganhado nada, né? Uhum. Chegamos lá, tinha 10 taxistas e os caras quase saíram na mão lá para querer pegar a gente como turista, né? Então é Uhum. uma coisa muito forte, né? Que a gente escuta sobre a Palestina, sobre Israel, que Israel sempre é o bonzinho, que a Palestina é os bombes, e não é bem assim como a gente pensa, não. Lá é bem diferente. Nós saímos da Palestina pensando assim, o que fizeram com esse povo, né? É um povo que não é próspero porque não tem visão de crescimento. E Israel vai consumindo eles devagarzinho, vão tomando eles até acabar a espécie dos palestinos, né? Uhum. Então a gente que é cristão hoje, a gente começa a ver e pensar por que será que Deus, Cristo ensinou tanta humildade, amar o próximo, e você vê um povo ali na Terra Santa se matando, né? É bem profundo isso aí, cara. Te vira a chave da cabeça assim, você fala, você começa a chapar assim, né? Fica o porquê disso, né? Tendo como base os lugares que você citou, que já visitou, né, com a sua esposa, né, foge do turista, podemos dizer o turista habitual, né, que tem aquele sonho de ir para Nova York, na Times Square, lá em Paris, na Champs-Élysées. Os lugares que você já visitou, eles podem dar uma ideia de que o objetivo das suas viagens é buscar a compreensão do ser humano? Sim, eu assim, eu conheço esses lugares que você falou assim, Hum. mas eu não gosto, sabe? Eu gosto de ir nos lugares, eu procuro saber sobre o que a pessoa passa, né? Então, por exemplo, ah, Alemanha, Polônia, você começa a conhecer as pessoas, né? Às vezes a gente tem
um preconceito de algum tipo por exemplo, os alemães, né? Por causa de Hitler. Aí você vai viajar, você vê que os alemães, por exemplo, se você fizer um gesto de Hitler, a saudação de Hitler, né? Com o braço estendido acima. Eu tava lá, por exemplo, uma vez na Alemanha e eu fui brincar e a Luciana falou assim, não faça isso, que senão vão prender você. E no mesmo dia foi preso um cara que fez isso, né? E foi visto lá e fotografado por câmeras e foi preso por causa disso aí. Mostrando que o Hitler não é um alemão, né? Porque ele era austríaco. E mostrando que a Alemanha não sabia o que estava acontecendo, que Hitler estava fazendo, né? Eles eram ignorantes, né? Eles achavam que o Hitler não passou para os alemães o que ele estava realmente fazendo nos campos de concentração, né? Então a história, quando você vai no lugar, você vê a fundo, né? E aí você começa a não ter raiva do alemão, mas você tem raiva de um homem, de um líder que não representava a Alemanha, né? Mas representava o mal ali, né? O Hitler era egoísta, queria dominar o mundo, essas, né? Coisas más, né? E aí eu percebi que os alemães eram pessoas boas, né? Embora tenha um pouco de preconceito com o brasileiro, porque até teve um problema nosso lá numa fila, lá no castelo que a gente estava lá, e eles têm um preconceito de que o brasileiro ele não é de confiança, né? Nós tivemos que deixar um passaporte lá, enquanto os franceses e ingleses que estavam atrás da gente não deixou o passaporte, entendeu? Nós fomos pegar um áudio guy, né? E aí, quando ele viu que era brasileiro, ele reteve o meu documento. Tipo assim, né? Esse cara vai levar embora. Sim, sim. Então, é os preconceitos que tem lá, né? Que o Brasil transpôs para lá, né? Que mulher aqui, as mulheres são fáceis e que os homens são ligeiros, assim, né? Que vão passar a perna, né? Além dessa situação, né, questão da Palestina, alguma outra situação embaraçosa, né, que você chegou até a temer pela tua segurança, você te impactou de uma forma bastante forte, uma experiência? Na Palestina foi uma situação assim também, porque eu tô pensando, tô lembrando também que uma vez na nossa vida, quando a gente vai lá fora, assim, por exemplo, na Ásia, assim, a gente tem muito. É muito complicado lá. As pessoas acabam não indo para a Ásia por causa de bagagem, né? Teve uma situação acho que é uma brasileira que foi para a França e que os caras no aeroporto aqui no Brasil colocou droga na mala dela, né? Você despacha uma mala, né? No meu caso, eu não despacho mala, porque por dois motivos, né? Sai mais barato as viagens lá dentro, né? E por causa de segurança, porque tá aqui comigo, eu sei que é meu, né? Você jogou a mala ali dentro do negócio ali, e se o cara no meio do caminho colocar alguma coisa, se chegar lá, por exemplo, na Tailândia ou na Malásia, chegar lá, ter 1 quilo de maconha ou cocaína que seja, e você vai falar o quê pro cara? Ali não tem conversa, ali no avião o cara fala. Caso você tenha alguma droga, existe até pena de morte por causa disso aí. Tanto que tem uns brasileiros que vão para lá e acontece, né, de ter isso aí, né? Então, lá na Malásia foi uma situação assim, né? Como eu despachei uma mala, a gente fica com medo, né? E os caras começam a pegar, tirar, e todo mundo é estranho, né? Mas assim, passou normal, né? Não tive problema maior com isso, não. E teve alguma viagem que você foi com uma determinada ideia ruim daquele país ou algo assim, foi um pouco cauteloso e que te surpreendeu da maneira positiva? Você voltou com uma mentalidade totalmente diferente, eu imaginava uma forma e é totalmente diferente. Cara, é que todos os países que você vai, você tem uma diferença cultural muito grande de crenças, né? Então, a Tailândia, eu achava que por ser ali um lugar ali perto do Vietnã, ia ser muito problemático ali, sabe? E
e é um lugar tranquilo, um povo, um sorriso perfeito, um povo bom, sabe? É um país de terceiro mundo e lá é governado por reis, né? Então é um rei que tem lá, né? E eles têm o rei estampado na, em todos os comércios, é obrigado por a foto do rei deles. E é um povo amável, sabe? E a gente, quando a gente chegou lá uma vez, a gente ficou com medo, né? Porque a gente vê alguns filmes, alguns relatos, né? De problema, de segurança, né? Mas eu nunca tive, assim, um problema, assim, de segurança, né? O pior que eu achava que ia ser era no Egito, que agora nós fomos para lá e nessa última viagem, né? E aí teve... O povo lá é muito sofrido, né? Também. E nós passamos bem no centro, do meio da galera, assim, que é visível, né? A gente é mais alto, a gente é mais claro, a Luciana é bem clara também, né? E eles são mais sofridos, mais baixos, né? E as vestimentas, as crenças, eles usam roupas diferentes, né? E a gente chama atenção um turista, né? Mas nós passamos lá, não tivemos problema algum, assim, sabe? E no meio onde turista não vai, né? Eu costumo ir onde turista não vai, né? Para sentir o risco, né? Mas não deu nada também. Eu não sei se o meu Deus tá muito presente, mas comigo não tive problema de. E foi por meio dessas viagens que você conheceu o movimento dos Legendários? Não, os Legendários foi o. Eu conheci os Legendários foi o ano passado, né? Eu tenho um grupo de Camboriú ali que eu faço parte da Febracis, que é um sistema da, do Paulo Vieira, né? E eu tenho vários conhecidos lá. E, e eles falam, eles gostam das minhas viagens, de conversar comigo, de pedir dicas de viagens, né? E aí eu falei, aí ele falou assim, cara, você tem que conhecer os Legendários, né? Eu falei assim, cara, mas eu cegado, né? Eu viajo o mundo, não tem nada a ver, né? Ficar subindo montanha. E, e para mim, já tinha subido várias outras montanhas, né? E aí o Legendário, e os caras falaram assim para mim assim, não, Mauri, você faz parte do nosso grupo e você precisa ir. E eu fui meio desacreditado, né? Falei assim, isso aí, vou perder dinheiro, né? Vou ficar perdendo 4 dias aí, vou ficar dormindo no meio de um monte de cara aí, viver uma vida, fazer um... Pra que eu vou fazer isso aí, né? Tá tudo muito bom, né? Tá tudo tranquilo a minha vida, né? E aí eu me decepcionei, cara. E aí eu tive que ir, né? E aí fui quebrantado, a gente fala, né? E aí Aí eu fui pra lá e foi lá que eu mudei a minha vida. Lá eu me transformei. E puder contextualizar para quem está nos acompanhando do que se trata o movimento, né? Porque as pessoas que não têm o contato, né, ao grupo, enfim, Sim. tem várias ideias que a gente vai poder, obviamente, desenvolver ao longo da entrevista. Mas que você pode resumir do que se trata propriamente o movimento Legendários? Então, o Movimentos Legendários foi um movimento que um homem recebeu um chamado de Deus, que é o Chepe, que ele é da Guatemala. E ele subiu uma montanha e Deus falou com ele num sonho que ele tinha que levar homens para uma montanha para transformar em homens de um convívio da vida normal, nessa frenética, essa vida louca que você só está atrás de ganhar dinheiro, de ser mais que o outro, para trazer Deus nessas pessoas, né? Trazer a palavra. E aí mudar a vida das pessoas. Porque a gente é muito ganancioso, muito ego, sabe? Nossa vida desde quando você nasce, vai para uma escola, vai para faculdade, o dia a dia no seu trabalho, você sempre tem que estar querendo ser mais, ser melhor, fazer o que tem que fazer para você alcançar o que você tiver que alcançar. E esse Chepe pegou e levou os homens lá e transformaram, e aí veio para cá. Aí o Ricardo, que é de Camboriú, que é um pastor ali de Camboriú, e ele trouxe para cá. E aí aqui na cidade eu acho que já deve ter uns 75 homens.
E o que é interessante disso é que esses homens, muitos são alcoólatras, são dependentes químicos, são homens que traíam as mulheres deles, são homens que faziam mal para os outros homens, né? E que nessa montanha, nessa ferramenta usada nos legendários, que acontece na montanha lá, né? Transforma o cara, do jeito que me transformou, né? E transformou vários amigos meus, né? E aí a gente fala, né? E o mal, a gente sempre fala que o mal quer tirar o que faz bem para o homem, né? Para nós, né? Para Deus, para mim também fez, né? Então, aí começa as conversas fiadas, né? Porque as desculpas, as historinhas, vai dar dinheiro para onde tal. O cara fuma, dá dinheiro para a empresa do tabaco, o cara bebe, dá dinheiro para cerveja. O cara fica depressivo, vai pagar o psicólogo, vai fazer. Então tudo na vida é pago, né? Tudo tem o seu valor, né? Então aí tem um valor que você tem que pagar, né? Porque são 4 dias, né? E só que o que se transforma o homem depois não sai muito barato, né? É muito barato, né? O quanto custa você salvar a vida de uma pessoa que não tem mais um porquê na vida? Quanto vale você tirar, não ter uma separação numa casa? Quanto custa para você ter uma saúde melhor, para você criar, para você ser mais saudável, mais ativo, ter uma vida mais próspera? Então, esse é o valor que eu falo que é barato pra você fazer isso aí, sabe? E a gente, Legendários, a gente tem um grupo de pessoas, né, de homens. A gente tem os padrões que a gente tem que seguir, né? E a gente sobe montanhas, a gente faz oração, a gente ajuda o próximo, ajuda a comunidade. Se um dia tiver uma inundação, a gente vai fazer as coisas boas, né? Essa é uma das coisas que a gente faz também, entendeu? Essa questão propriamente da atividade, né, que é realizada em 4 dias, né, que você falou, né? Normalmente são 4 dias, um final de semana, né, que é realizado. O que é feito exatamente, né? São orações, né? O que você pode contextualizar pra gente? Sim, são momentos que você passa nos legendários que é tudo bíblico, né? E são tarefas e são momentos que mostram a frustração, te faz sentir frustrado, te faz mostrar que você é egoísta, que você não ama, você passa por situações que mostram que você não ama o próximo, entendeu? Que você não valoriza o que você tem. Que você é você só reclama, que você murmura demais na sua vida. E ali você aprende que você tem que ser mais grato na tua vida. Você tem que acordar, primeira coisa, e agradecer a Deus pela vida que Ele te deu, o dia que se nasceu, a esposa que você tem, a seus pais, ao teu trabalho. E ali você fica 72 horas, se eu não me engano, aprendendo a ressignificar o que você tem. Você não tem que ficar pensando, a gente não tem que pensar no que a gente não tem ainda. A gente não tem que invejar o nosso irmão que tem um carro melhor. A gente não tem que invejar o cara que tem um emprego melhor ou que o cara tem um corpo melhor. Entendeu? Ou a mulher do outro é mais bonita que a minha. Entendeu? Ali você aprende a você melhorar você primeiro, o homem. Porque você é a cabeça da sua casa. Você é o eixo da sua casa. A sua mulher é o seu corpo. E um suporta o outro. E um tem que dar sustentação ao outro. Para que tudo aconteça de bom na sua vida. Porque não adianta eu estar todo perdido na minha vida e querer ser o bom. Eu sou viajante. Eu sou um empresário. Eu não sou nada. Eu agradeço a Deus tudo isso aí. E isso a gente acha que nós somos bons. Até Deus chegar em você e te dar um totozinho e você se empelotar para frente, assim, se arrebentar, entendeu? Então a gente tem que ser humilde, agradecer todos os dias. E o Legendários é isso que me mostrou. O homem, o velho homem
que diz que Cristo, quando foi crucificado, aquele momento que ele se crucificou e que ele ressuscitou, ali é o momento do velho homem. Aquele momento ali era você como um velho homem, cheio de vício, cheio de ego, cheio de ambição, cheio de tudo de ruim. E quando ele morre, acaba o seu problema. Ali você começa, dali para frente, um novo homem, seguindo o caminho dele. E isso está na Bíblia, tudo. Eu fui ignorante a vida inteira. E eu, com 49 anos, eu comecei a estudar a Bíblia. E faz 4 meses que eu comecei a ler, assim, né, num grupo, né, porque você não lê sozinho a Bíblia. A Bíblia é um livro complicado, você não consegue... diz que o maligno, ele começa a te provar. Para que você vai ler? Vamos lá tomar uma cerveja com o nosso amigo, vamos lá jogar futebol, fica perdendo seu tempo. O maligno, ele te prova ali, né? E no Legendário você vai aprender tudo isso aí. Que o bem não é fácil você seguir ele. Não é fácil você honrar seu pai quando ele está doente, você tem que cuidar dele, sua mãe. Não é fácil você seguir teu filho quando ele está com problema. É mais fácil você dar um celular para ele. Ele vem com problema, você vai lá e compra. Então a gente tem que mudar a nossa mentalidade, né? E o Legendários foi uma ferramenta, né? Só que só o Legendários não consegue mudar. Você tem que sair de lá e continuar o caminho. A gente fala que é desfrutar o caminho. Que Deus, se deu certo, Deus existe. Se não deu certo, Deus existe. Então, às vezes, Deus te dá as provações para você, os seus problemas, mas são para te fortalecer, para te engrandecer, para te preparar para o melhor. Então, o Legendários é isso. Ele a gente fala que a gente se quebra lá, a gente se humilha lá, a gente aprende a matar o nosso velho homem e ressuscitar num homem melhor. E como que vocês, no movimento, encaram a ideia de pessoas que são contrárias, obviamente, ao movimento Legendário, de que se questiona eventualmente o porquê participar de um movimento como esse, onde há necessidade de um investimento, né, e de um tempo bastante significativo, um envolvimento muito grande, para aprender valores básicos como respeitar a esposa, valores básicos da vida. O porquê aderir ao movimento, se você pode, né, sem participar dele, ter essa ideia de praticar a boa ação, né, ser um bom ser humano. Entendi o que você quer dizer. Então, assim, ó, a gente fala assim, né, a gente hoje como cristão, a gente quer trazer as pessoas para um caminho certo. Então, eu vejo assim, as pessoas que estão no caminho errado, por exemplo, você sair daqui hoje é segunda, né? Mas se fosse sexta-feira, se eu te chamasse para você fazer uma caminhada, que nem eu fiz ontem, uma caminhada era das 2 da manhã até as 6 da manhã, 7 horas. Cheguei em casa às 8h30 da manhã, dei 14 quilômetros. E se chegar um outro amigo seu, falou assim, que você vai lá fazer essa caminhada, o que você vai ganhar com esses caras lá? Tá louco? Vai lá ficar subindo montanha. Ou fazer uma atividade física. Vamos lá tomar uma cerveja. Aí você vai lá, gasta um monte, tomar sua cerveja. Aí depois você vai lá num grupo de pessoas que tá com obesidade, com problema de saúde, estão desenvolvendo problema, vão viver menos. Estão brigando com a mulher, estão gastando dinheiro da mulher. Então, eu falo que a gente tem que... a gente trabalha, a gente fala como manada, né? Eu falo como grupos, né? Eu não gosto de ficar falando nem de religião, e nem de crença, e nem de time de futebol, e nem de política, porque é brecha para as pessoas não entender, né? Então, assim... eu falo para você frequentar ir no Legendários, porque esses preceitos básicos que você acha que é fácil, a maioria das pessoas não segue. Todo mundo sabe que é fácil, todo mundo sabe que é o certo, mas você não segue, sabe por quê? Porque você não teve um encontro real com Deus. E lá você vai ter esse encontro. Você vai se arrebentar, piá. Você não tem noção. É forte. Eu sou ex-policial militar, eu fiz muita coisa errada na minha vida.
Eu conheço muitas coisas, já fiz muito curso, já fiz muita coisa na minha vida. E isso foi uma coisa que mudou minha vida e eu tô aqui para te falar que vale a pena fazer, entendeu? Uhum. Porque às vezes a verdade contada por alguém como com uma pessoa, por exemplo, eu vou na missa, eu tô salvo, eu vou todo domingo na missa. Não, você não tá. Eu vejo lá, eu vou todo dia no culto lá. Não, você não tá. Você tem que viver 24 horas no processo. E você tem que mudar o teu grupo. O dia que você conhecer Deus, você vai se afastar do mal. E não só afastar, mas você vai querer pegar aqueles amigos seus da janta das quartas, das terças que você tem, da rádio depois do futebol. E você vai continuar jogando futebol. Mas aquele momento que você tem de mesa, que é com mesa só vocês, falando da vida dos outros, criticando o governo, criticando a política, criticando o prefeito. Uhum. Não, você vai esquecer. Você vai pensar em Deus, você vai aceitar, você vai cuidar primeiro da tua vida, cuidar da tua saúde, cuidar do teu financeiro da tua casa, cuidar da tua mulher, cuidar dos teus filhos. Depois você vai cuidar dos seus amigos. E os seus amigos vão ser amigos bons, que vão estar fazendo atividade física, não vão beber mais cerveja, não vão comer demais, não vão se esbaldar e dar prejuízo na churrascaria. Porque quando você quer o mal da pessoa, esse mal vem para você, entendeu? Uhum. Quando você fala de um amigo seu que tá... Você chega lá pro cara, o cara tá brigando com a mulher dele, você fala assim, larga da sua mulher, vamos fazer festa aí, vamos atrás. Esse é o mal que você tá fazendo, vai vir para você. Agora, se você fizer isso comigo, e eu sou um legendário, eu vou falar isso pra você, eu falei assim, velho, você vai suportar, porque isso é uma provação que você tem que passar. Você é um homem, você é o varão da sua casa, você é o alicerce dela, você é a cabeça, você tem responsabilidade, entendeu? Uhum. Você vai e eu vou te ajudar, entendeu? Em vez de eu te colocar você um vício, uma droga, eu vou te realmente... Nós vamos em palestra, vamos fazer grupos de estudo bíblico, grupo de casais. Todo mundo tem problema. Eu tenho problema, você tem problema, todo mundo que está ouvindo aqui tem problema. Só que ninguém cuida da vida deles, cuida da vida do outro. Entendeu? Não? Uhum. Então, eu falo que Deus foi tão... Cristo, quando Deus mandou Cristo, que é o filho dele, né, no meu entendimento, na minha crença, né? Respeito quem não pensa assim. Ele ensinou o mandamento que Moisés deu 10 mandamentos pra gente, né? 10 mandamentos que é meio trabalhoso entender todos, né? Mas aí ele fez uma simplificação. Ele pegou dos 10, ele fez 2. Amar Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como eu os amei. Ou amar o próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o próximo? Como eu vou amar você se eu não me amo? Se eu fumo, se eu bebo, se eu faço tudo errado, se eu desejo mal para os outros. Então eu nunca vou amar você como eu deveria. Então primeiro eu tenho que me amar. Eu tenho que me amar. Tenho que cuidar da minha saúde. Tenho que cuidar da minha vida. Tenho que cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos. E aí, num grupo desse, as pessoas têm o mesmo ideal. Alguns se desvirtuam. Mas os que têm o mesmo ideal vai só prosperar e vai conseguir trazer pessoas de fora, como eu estou te falando aqui agora, Uhum. para você vai ter curiosidade de saber o que é isso, de vivenciar o que eu vivi. Essa montanha que eu vivi em Camboriú, eu tive no Monte Sinai, há um mês atrás. Eu não senti nada no Monte Sinai em comparação ao que eu senti em Balneário Camboriú, na Montanha dos Legendários. Aquele momento que eu passei. Uhum. Entendeu? Então, só para você saber, cada um tem a montanha, a sua montanha. E as montanhas são as dificuldades da nossa vida. E o Legendários te mostra a dificuldade para você alcançar a prosperidade, o caminho certo. Eu não digo sobre conquistas terrenas. Hoje você vê aqui na cidade várias pessoas que têm 300 imóveis, 200 imóveis. Daqui 50 anos ele não vai ter mais nada, não. Daqui 100 anos ele nem vai ser mais lembrado, esse cara. Então, a gente se preocupa muito com o momentâneo, o que a carne quer. A carne, ela se vai, apodrece. A carne é o pecado. O espírito
é eterno, entendeu? Então a gente vai lá para você procurar muita coisa que muita gente que tem muito aqui nunca vai conseguir. Então qualquer um pode ser feliz. É isso aí. Também aquela ideia de que o movimento dos legendários é direcionado somente aos evangélicos. Pessoas de outras crenças também podem participar do movimento? Então, é assim, ó. O que eu percebo, eu sou um cara que eu sou cristão hoje, eu não sou mais católico. Eu frequentei centro espírita, igrejas, várias outras igrejas. Por eu ter o comércio ali, né? A gente vai em todas as igrejas, né? Os legendários é um movimento cristão. Só que acontece, eu vejo assim algumas igrejas ou tem um pouco de receio porque como é muito transformador foi na minha vida e em vários amigos meus, né? O movimento, né? O que aconteceu na nossa vida, as igrejas ficam com medo. Fica com medo, talvez, a gente até de montar uma igreja dos legendários, alguma coisa, né? Mas a gente tem católicos, tem espíritas, tem vários amigos nossos e não tem evangélico. Eu não sei nem te definir o que é evangélico, né? Mas eu falo cristão, né? Talvez evangélico venha da palavra de evangelizar, né? De evangelho. Eu fico assim, depois que começa a estudar a Bíblia, você começa a ficar assim, como que o ego pega, né? Você vê desde a época, né, falando um pouco de viagem também, né? Como sou católico, né? Vaticano, conheço o Vaticano, fui para lá algumas vezes e você começa a pensar o que foi o cristianismo, né? E o que se tornou hoje, né? Então, Cristo era tão simples, né? Ele não tinha igreja, Cristo, né? A intenção dele era salvar o homem, né? E o homem era o templo, né? Você é o seu templo, né? Você que tem que carregar a palavra de Cristo e fazer a sua igreja dentro de você, né? Nas suas ações, né? E hoje as pessoas ficam com bandeira, é igual política, né? Eu estava lendo sobre Romanos 12, que a gente tem que aceitar o que Deus manda pra gente, né? E agradecer, né? A política é uma coisa também, igual a igreja. O homem, quando entra na igreja, ele começa a ter o ego dele. Aí ele monta a igreja dele. Aí vem um outro que não combina com o teu ego dele, com a forma de pensar dele, ele abre outra igreja. E aí tem várias igrejas. O ser maior é Cristo, é Deus e Cristo, né? Mas é tudo a mesma coisa. Então eu vejo que quem faz isso, fala isso de bandeiras, né, de ser evangélico, é que não quer, e tem, vamos dizer que é covardia de querer encarar um sistema dos legendários para de medo de se transformar e o cara falar assim, meu Deus, eu fui enganado a minha vida inteira, como foi eu, né? Eu não estudei a Bíblia e nunca fui incentivado a estudar a Bíblia. Eu só era incentivado a ir para a igreja todo domingo, fazer a comunhão lá e beleza, ver lá o que o padre falou lá, o evangelho lá que ele determinava, mas eu nunca estudei a fundo, nunca li a Bíblia. E aí começa a ler, você começa a ficar mais inteligente, mais crítico. E talvez, não sei se o evangelho estuda mais, os evangélicos, mas hoje eu defino que eu sou um cristão. Se você me chamar para ir para tua igreja, eu vou. E eu vou em qualquer igreja. Mas eu tenho um grupo. O grupo meu dos legendários, a gente segue junto com a definição cristã. Tem pessoas que a gente faz encontros, vem católicos, tudo normal, tudo igual, né? O grupo hoje aqui no Vale do Iguaçu conta com igrejas, instituições, escolas, enfim, que são parceiras para poder desenvolver as ações aqui no Vale do Iguaçu? A gente está iniciando isso aí, né? É que eu sou um legendário só, né? A gente tem algumas as atividades que alguns empresários têm empresas, né? A gente ajuda algumas instituições, a gente vai fazer um café,
vai fazer visitas, faz algumas captações de alimento, né? Então aí o grupo nosso lá define uma meta e a gente se une e faz essa meta, né? Uhum. Então vocês estão planejando, né, também ações mais constantes, né, com a Sim, sociedade, né? a gente tá assim, crescendo, né? Tá crescendo, né? Crescendo o número de pessoas, o número de ideias, né? Porque a gente tem que ter ideias diferentes que alcance o trabalho que Cristo fez, né? Uhum. Que é crescer, prosperar e fazer o seu papel, né? Ajudar o próximo, amar o próximo, né? Fazer o trabalho de tirar pessoas de droga, tirar pessoas do álcool. Essa é a ideia, né? Os legendários, né? Nesse período que você faz parte do movimento, se você pudesse compartilhar, né? Qual foi a experiência mais marcante para você? De reflexão, de algo que você visualizou, que foi bastante profundo e que faz valer a pena fazer parte desse movimento? Eu vejo pessoas, assim, que estavam perdidas, né? Que, assim, na vida que o sistema te coloca, né? Porque hoje, para você ser feliz, eu vejo, assim, as pessoas são felizes quando elas estão bebendo, quando elas estão na noite, tirando foto de roupinha nova, em lugares legais, né? E o que me deixa feliz é ver homens que estavam nesse lugar, estavam se separando da sua casa, hoje indo em festa, rave, essas coisas que hoje eu entendo que são coisas que não são boas, porque muitas pessoas perdem a vida aí depois dessas festas, ou por overdose, ou por acidente de trânsito, né? E eu vejo hoje homens saírem de lá, trazendo sua família para fazer um acampamento no mato, nas montanhas, fazendo caminhadas ecológicas, indo em igrejas, fazendo oração, né? Fazendo parte de coisas que agregam e ajudam as pessoas a sair daquele ambiente. Uhum. Aquele ambiente que tem coisas que não são tão boas como ensinaram pra gente né? Que era bonito, que era prazeroso, e é isso que você tem que viver a vida, e, e às vezes uma vida louca, né? Que se torna muito curta, né? Muitas pessoas perdem a vida por causa do sistema, né? O sistema, eu estava falando lá do Romanos 12, que me deixou muito os líderes que a gente tem que aceitar os líderes que a gente tem, porque às vezes os líderes que a gente tem são os líderes que a gente merece. Não, Deus te dá um líder que não te agrada, que te faz trabalhar mais, gastar mais dinheiro, pagar mais imposto, trabalhar mais. Não te agrada, mas você tem que passar por isso, que é uma provação, né? Porque às vezes as suas ações, o que você fez hoje, ou que os seus pais fizeram, levaram a ele estar na liderança. O teu prefeito, o teu vereador. Então, se você tiver um vereador que não faz nada, é porque você escolheu isso. O seu prefeito também te encheu de ilusão e você acreditou, você mereceu isso. A gente fica colocando a nossa frustração na má administração pública, né? Na igreja, que essa igreja não é bom, é que esse movimento também não é bom. Bom é você viver na mediocridade, aquela vidinha que você tem. Você está vivendo 5% do que você poderia ser extraordinário e viver 95%. Mas você gosta de ficar naquele conforto. A gente fala que a procrastinação é o problema do ser humano. Mas ele é confortável a procrastinação. O prefeito, o teu líder, ele faz o que você quer. E você escolheu ele. Então a gente tem que procurar atrás de líderes e de movimentos que te faz você crescer, né? Uhum. E religiões também. Não é porque você é o pai, o seu avó, sua quinta geração, que você é católico, ou que você é espírita, ou que você é crente, que você não vai ter uma coisa melhor para você fazer. Essas são as suas crenças.
Mas às vezes é bom você conhecer alguma coisa nova que te faça você alcançar um patamar um pouco melhor, né? Isso aconteceu comigo, né? Isso eu falo por mim. Mas Deus, Cristo falava assim, né? Você tem que ser humilde. Você tem que ser humilde. Você tem que aprender, né? E às vezes a gente é orgulhoso. E o orgulho é o mal que tem em você, né? O orgulho, a prepotência, a arrogância. Eu sei o que é melhor. Eu posso mais. É assim que vai ser. Isso aí é orgulho. Uma hora Deus te dá o totozinho e você se empacota. Entendeu? Então, é isso que eu falo. Quantas coisas que você já fez na vida que você gastou dinheiro e não serviu para nada? Se você pensar, às vezes você come tanto, bebe tanta coisa, serve para quê? Só pra você engordar o dinheiro que você gastou. Se você ficar em jejum, durante o final de semana, você vai gastar menos dinheiro, você vai poupar mais, e você vai ter dinheiro para você viajar ou pra você fazer um Legendários, entendeu não? Só que aí o sistema quer que você acredita que é melhor você trocar de celular ou trocar de carro, fazer um financiamento de 3, 4 anos aí para você gastar com carro e você não gasta com você, para tua família, entendeu não? Então eu gosto de falar as coisas sem bandeira. Bandeira de política, bandeira de igreja, bandeira nenhuma, né? Então eu acho que não sei se isso facilita para você, né? Ou para quem está assistindo, né? Mas o que eu quero dizer é isso aí. A gente tem que ir atrás do nosso melhor, do nosso eterno, né? Diante de todas essas suas experiências, você pode definir de que a sua vida era uma antes e a outra depois que você passou o movimento dos Legendários? Sim, sim. Eu nasci de novo no movimento Legendários. Então, assim, inclusive, esses dias eu estava conversando com um funcionário meu, ele falou assim para mim, assim, hoje você é outro homem. Eu tô aqui há 3 anos, você não é o mesmo cara que eu conheci você no primeiro ano que eu estava aqui. Você não é igual, você é outro. Aí eu falei assim, então valeu a pena, porque eu tô fazendo certo. Então a gente não tem que carregar orgulho de ser um legendário. A gente não tem que se orgulhar de tudo que eu consegui. Por exemplo, eu não me orgulho de ter viajado que eu viajei. Eu não me orgulho de ter uma empresa e eu só tenho gratidão, entendeu? Sou grato. Hoje eu tô aqui, amanhã eu talvez não esteja, entendeu? Então, no momento que eu estiver aqui, eu tenho que fazer as coisas certas. Antigamente eu não pensava assim, eu queria ser o melhor, queria mostrar para os outros, queria humilhar os outros. E os Legendários me trouxe isso. Não só os Legendários, né? Os Legendários é a ferramenta. Aí eu comecei a estudar, viver uma nova vida. E isso me traz mais tranquilidade. No mundo que te dá de ansiedade, de competitividade, o mundo hoje é muito competitivo. Todo mundo tem... Não tem o que você não queira. Você abre um celular, é 24 horas consumindo. Seja feliz, compra um iPhone 12, um 13, 14, 15 e você fica naquela frenesia. Eu só vou ser feliz se eu tiver aquilo. Não, cara. Esse é o problema. Saia, esqueça. Você esqueça do material, da carne, do que te dá prazer momentâneo. Porque diz que o diabo ele te dá a facilidade, né? Só que ele te cobra caro. Deus ele te dá a dificuldade, te dá a prosperidade eterna. Então é muito forte isso, porque hoje eu vejo na vida como ela é, que é assim, entendeu? E como que você vislumbra o desenvolvimento das ações, né, de novos adeptos, né, ao movimento dos Legendários aqui no Vale do Iguaçu? Como é que você já projeta os próximos anos do movimento por aqui? Então, eu sou um dos legendários aqui, né? Aí tem um grupo, que aí tem o Rony, que ele é o líder. Ele que junto com as outras pessoas, todos nós, né? Eles sentam e vê o que está fazendo. O que eu vejo que está sendo muito divulgado é trazer novos legendários, né? Essas ações, né? Agora, como assim, eu
eu viajo muito, assim, eu não tô na cidade muitas vezes, né? Então, assim, eu não tenho como nem estar por dentro disso aí, né? Porque a nossa... O Rony que saberia mais, e o Rodrigo lá, o pessoal. Mas é um grupo que eu escuta muito, né? A gente, inclusive, nós temos uma palestra, não é palestra, a gente tem um grupo que toda de segunda a sexta, que o Rodrigo fez lá, o Ludwig fez um grupo de oração 10 horas da noite, que você entra lá, uma live, e eu até falei para ele que é muito interessante, porque tem uma palavra bíblica e a gente se discute essa palavra bíblica e fica 20 minutos só conversando, e é rápido, né? E às vezes você tá com um dia ruim, né? Mas esse grupo é mais ali o pessoal dos legendários e uns anunciadores, que é da Igreja Batista ali também. Mas eu falei para eles tentar ampliar isso, né? E aí eu falei sobre trazer um dia, vir aqui na rádio, falar com vocês, falar com a imprensa, falar com todo mundo na cidade, né? Para criar uma associação de ajuda, né? Você vê que nossa cidade tem muito problema, né? De pessoas que não tem propósito, né? E aí acaba chegando num momento e fala assim, ó, eu não tenho um propósito na vida, não tenho um porquê de viver, para mim não tem mais sentido. Então, pra gente mostrar o sentido, entendeu? Então, uma coisa real, uma coisa que as pessoas vão 2, 3 vezes por semana e que façam uma atividade física, que façam uma caridade para alguém, que façam ajuda a alguma instituição. Mas é que às vezes a gente fica esperando o poder público, né? E o poder público, às vezes, eles não fazem, né? Então a gente tem que fazer, né? Eu falei isso pro Kaique também. Então é essa a ideia. E como nós somos recente, né? Nós estamos, acho que há 6 meses aqui, há 8 meses, os legendários aqui tá crescendo. A gente está em adaptação, né? Mas nós vamos trazer novidades aí eu vou falar com você aí, trazer o pessoal dos legendários mesmo para falar mais sobre isso, né? As ideias, né? E quem tem o interesse de, por enquanto, conhecer, né, o que você já vem atuando, né, fazer parte, ter uma ideia mais profunda, né, do que é realmente o movimento. Tem redes sociais, né, deve procurar determinada pessoa que você pode trazer informação no momento. Sim, a gente tem o grupo dos legendários aqui, né? Também tem se quiser também perguntar para mim, né? O meu Instagram é Mauri Romera, né? Tem a foto minha do Instagram lá. E, por exemplo, eu sou ali do caso do Manuel. Se tiver alguém que quiser ficar sabendo, querer saber tanto de viagem como dos legendários, né? Eu tô ali na parte da tarde, a partir das 18 horas ali, né? Mas tem várias pessoas aqui já de legendários, são 70, né? Tem o Marcos da Camafeus, tem o Rony, tem o Andy do Café Central, tem da pizzaria ali, a pizza, tem vários empresários, né? E assim, eu vou ver se eu consigo achar aqui o Instagram dos legendários, que é Legendários Vales do Iguaçu, é o Instagram. E aí você pergunta. Hoje teve a reunião lá, teve uma oração, toda primeira segunda-feira do mês a gente faz uma oração na praça, teve Narcírio Luz, aí tem um momento de oração que a gente faz também, né? Então a gente só faz eu vim para aqui para falar sobre as viagens, né? Mas acabei entrando nos legendários, né? Mas é isso aí, a inscrição é feita online, né? E hoje nós não temos tops aqui ainda na cidade, mas o pessoal está querendo montar um top aqui, né? Para trazer turistas, né? Pessoas virem conhecer a cidade, né? Tem bastante cachoeira, tem bastante montanha, né? Interessante. Mauri, obrigado pela gentileza da entrevista, compartilhar essa sua experiência como um legendário, mas também, né, para poder impulsionar, não é, aquelas pessoas que têm aquele desejo, né, de fazer parte do movimento, até mesmo de realizar uma viagem, né? Tu conversava até fora do ar, né? Eu tenho curiosidade, né, de viajar, por aí tem algumas questões, né, que acabam, de certa forma, bloqueando, né, qualquer pessoa, mas como tem aquele objetivo, né, tem que buscar
equilibrar todos os fatores da vida para poder concretizá-los, né? Sim, claro. A vida é pequena, é curta, a gente tem que simplificar mais ela. A gente tem que colocar energia nas coisas melhores, né? E tudo vai acontecer, é só querer. Obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos aí, tamo aí, quando precisar, estamos à disposição. Conversamos com o empresário Mauri Romera de Mello, empresário aqui no Vale do Iguaçu e também integrante do grupo do movimento, né, Legendários, que vem, né, crescendo a cada dia aqui na região, né, e outros detalhes você pode conferir também nas redes sociais já citadas pelo Mauri ao longo da entrevista. Obrigado pela companhia, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima entrevista aqui no canal do YouTube do Jornal Comércio.